Eu quero falar com vocês nessa noite a respeito de sonhos. Deus, Ele tem sonhos para nós. E a Bíblia fala que os caminhos de Deus são maiores do que os nossos caminhos. E os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos pensamentos. Deus, Ele tem planos para nós. Planos de paz, planos de prosperar, planos de alegria, planos de fazer você viver extremamente bem. E esses planos de Deus são para quê? Para você se envaidecer? Não. Porque Tiago, a Bíblia fala que muitos pedem e não recebem, porque pedem errado. Pedem para gastar com os seus deleites, com os seus prazeres. E às vezes é justamente isso que acontece com muitas pessoas. Elas falam com elas para que elas possam lutar pelos seus sonhos, para acreditar, para vencer, para chegar lá, para realizar. E aí algumas dessas pessoas, elas chegam a dizer: eu não tenho sonho. Não é que elas não têm sonho, porque no momento em que elas estão vivendo, as lutas que ela passou na vida, a falta de expectativa que elas têm quanto aos desejos delas, e elas acabam confundindo sonho com desejo. Desejo é vontade. Eu tenho vontade de ter alguma coisa, eu tenho vontade de ter um carro, eu tenho vontade de ter uma moto, uma casa, e às vezes as pessoas confundem isso com sonho. Meu sonho é ter um carro, meu sonho é ter uma casa, e às vezes tomam tantas decisões erradas, às vezes não trabalham para que possam alcançar esse objetivo, não se programa bem, e chega um tempo da vida que fica frustrado, e aí elas dizem para si mesmas: eu não tenho um sonho. Mas isso não é um sonho, isso é um desejo, é a vontade de conseguir algo que vai satisfazer a sua carne com um determinado momento. Mas Deus, Ele nos chamou com um motivo maior. A Bíblia fala que Deus nos chamou ainda em forma do ventre materno, porque Deus, Ele tem planos para nós, Ele tem objetivos para nós nessa terra. E aí a gente olha para a história de José. José era uma dessas pessoas que ele tinha sonho. O sonho, ele é muito mais forte. O sonho, ele envolve comprometimento, disciplina, planejamento, perseverança. Você luta para realizar sonhos. E quando você se aproxima de Deus, isso começa a ficar mais claro na tua vida. Quando você não tem essa aproximação com Deus, esse sentimento, esse relacionamento mais próximo de Deus, as pessoas têm um pouco mais de dificuldade de entender o sentido da sua vida aqui nessa terra. E aí elas começam a viver por desejos. E desejos, ele é movido por aquilo que a gente vê. Mas sonhos, eles são movidos por propósito. E propósitos, eles acontecem quando você tem visão das coisas. Não aquilo que você pode ver, não aquilo que você pode tocar, mas aquilo que você tem certeza e convicção no seu coração que vai chegar, que vai acontecer na sua vida. E a Bíblia fala que isso é fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então, pensando nisso, nós olhamos e vemos a história de José, que José era um homem que Deus deu sonho para ele. E ele pegou aquele sonho e ele começou a contemplar o seu sonho. Deus, ele mostrou para que José que o sol iria se curvar para ele, a lua iria se curvar. Aquilo simbolizava os pais, os irmãos, a mãe, reis se curvando diante dele. E aquilo começou a remoer o coração dele, começou a trazer uma alegria dentro do seu coração. E a primeira coisa que ele fez foi demonstrar sua alegria para as pessoas que estavam próximo dele, entre eles seu irmão, seu pai. E haja vista, essas pessoas não gostaram muito do sonho dele, porque sabiam que, acharam que era menosprezo, que eles iriam ter que curvar diante daquele menino, aquele jovem tão infantil, tão inocente. Era um absurdo para homens que tinham uma experiência grande na sua vida. Mas do sonho que Deus deu para José até a realização dos sonhos, foram muitas lutas, muitas batalhas que ele teve que enfrentar. E a vida é isso daí. Nós
temos um sonho que Deus colocou dentro de nós, no nosso coração. Mas para que nós possamos realizar esse sonho, nós precisamos ter a consciência que nós vamos ter que lutar muito, nós vamos ter que ter disciplina, nós vamos ter que ter perseverança, nós teremos que ter planejamento para realizar esse sonho. Porque se você não tiver essa convicção no seu coração, de disciplina, de convicção, de planejamento, de se aproximar de pessoas estratégicas para que possa te conduzir ao seu sonho, talvez na metade do caminho você pode parar, porque não vai aguentar. Tem muitas pessoas que elas desistem dos seus sonhos porque é muita luta, é muita dificuldade, é muito intenso as batalhas, as adversidades da vida, e elas preferem parar pelo caminho. Mas você para e imagina, se José tivesse parado, o que seria de José? Veja que Deus deu sonho para José, que José iria ser uma pessoa bem-sucedida, que reis iriam se curvar diante dele, que os seus pais iriam se curvar diante dele, mas ele levou para o lado espiritual. Ele entendeu que Deus, ele iria fazer aquilo por um motivo bom. E você precisa entender que os sonhos que são de Deus, eles são para um motivo bom, para você, a sua família, as pessoas que estão à sua volta, para a sua cidade. Ele não é um sonho apenas para realização dos seus desejos, dos seus prazeres, para gastar com os seus prazeres, com os seus desejos. Não é apenas isso, é algo muito maior, é muito mais extraordinário. E quando você consegue realizar os sonhos de Deus, ou quando você está no caminho, na trajetória da realização dos sonhos de Deus para a tua vida, quando você consegue isso, ali é que você vai encontrar alegria, ali é que você vai encontrar felicidade, ali é que você vai encontrar paz de espírito, que você vai entender o sentido desta vida, o porquê que você veio nessa terra. Você não veio apenas para acordar, deitar, trabalhar, deitar, dormir, comer, se aposentar. Você não foi chamado por Deus apenas para isso. Há um motivo muito maior. Você é importante para Deus. Haja vista que você concorreu com milhares no ventre materno e você conseguiu vencer, porque a Bíblia diz que Deus, ele te chamou ainda em forma, ele te chamou pelo teu nome, porque acreditava em você, que você poderia realizar o sonho que ele colocou no teu coração, marcar a tua geração e glorificar o nome do Senhor Jesus. José tinha um sonho. Quando ele pega e externa o seu sonho para os seus irmãos, ele arrumou problema. E é normal isso, vai ser assim mesmo. Quando você contar o teu sonho para pessoas, as pessoas elas não vão acreditar. Muitas pessoas não vão acreditar. Você vai se decepcionar às vezes com pessoas que estão próximo de você, estão perto de você, pessoas que amam você, que estão ali juntinho. Elas não vão acreditar, vão achar que é loucura da sua cabeça, vai achar que isso daí é momentâneo e vai ficar esperando até que isso acabe. E foi assim que aconteceu com José. Mas José, ele estava tão convicto de que Deus havia trago algo especial para a vida dele, para a geração dele, para o tempo dele, que aquilo é que movia José. Era aquilo que fazia com que José avançasse, que ele olhasse as dificuldades e ele parasse, refletisse e falasse: não, Deus me deu um sonho, Deus é fiel para poder cumprir. E você não tem como você falar: eu não tenho sonho. Claro que você tem sonho, é claro que você tem sonho. É só você pensar: se eu ganhasse hoje na Mega Sena R$1 milhão, quantas pessoas que eu ajudaria? Por mais que a pessoa seja ganancioso, que ela pega, não, eu quero pegar o dinheiro e vou sumir, vai chegar um momento da sua vida que ela vai parar e vai pensar: mas espera aí, eu preciso ajudar alguém, eu preciso ajudar o próximo.
E talvez seja isso, não a Mega Sena em si. Eu não quero encorajar você a participar de jogatina, mas eu quero encorajar você a investir no seu talento, no seu dom, naquilo que Deus chamou para fazer, porque é especial, vai fazer sentido e vai fazer com que você possa ajudar centenas, milhares e milhares de pessoas que estão à sua volta. Amém? Então quer dizer que nós temos um sonho sim, nós temos o desejo de ajudar outras pessoas, gostaríamos de ajudar outras pessoas, gostaríamos de fazer mais por outras pessoas, se nós tivéssemos a convicção. Ou seja, esse é o propósito de Deus para a tua vida, você ajudar pessoas, você marcar a sua geração, você fazer coisas boas para essa humanidade, você deixar um legado para essa humanidade, para esse tempo, mostrando que Deus está em você e que o melhor de Deus está por vir, para que o nome dele seja glorificado através da sua vida, através das suas realizações. Então, quando olhamos para dentro de nós e começamos a, de fato, entender que nós, como seres humanos, temos a necessidade de ajudar outras pessoas, de querer fazer o bem para outros, para a vizinhança, para a família, para a cidade, para esse país, aí você começa a descobrir que você de fato tem um sonho, que você tem um propósito, e esse propósito foi Deus que colocou dentro de você. Mas porque você está olhando por vista, você está olhando a tua volta, você está olhando a tua condição atual, você desiste de lutar por esse sonho, e aí você só fica pensando e torcendo para que as pessoas possam melhorar, para que as pessoas possam ter uma vida melhor, e você deixa de fazer alguma coisa por isso, porque o teu foco está naquilo que você está vendo. Ela está olhando as tuas circunstâncias, mas você não está olhando pela fé, você não está olhando por visão, você não está olhando por aquilo que Deus colocou dentro de você. Ele colocou o Espírito dele em você, Ele colocou o poder dele dentro de você, e Ele falou que maior é o que está dentro de você do que o que está no mundo, e Ele falou que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, irmãos. Jesus, Ele te fortalece. Há um poder dentro de você sobrenatural que pode fazer com que centenas e milhares de pessoas elas possam ser abençoadas, elas possam ser transformadas, e isso vai acontecer quando você sintonizar com o céu, o teu sonho com os sonhos de Deus, o teu plano com os planos de Deus. Isso vai se tornar muito real, e as coisas começam a fazer sentido, e você começa a ter disposição para lutar os momentos difíceis que você está passando na sua vida. Quantas pessoas que estão passando por momentos difíceis na sua vida? Quantas pessoas que não pensam em desistir? Quantas pessoas que não pensam em retornar, voltar lá atrás, aonde que ele acha que poderia ter sido melhor, onde ele acha que com a outra pessoa poderia ter sido melhor, e eles não querem lutar, não querem avançar, porque não sabe qual é o seu sonho, qual é o seu propósito, ou não valorizou ainda a importância do seu sonho. E eu quero convidar você, encorajar você a se aproximar mais do Senhor, a buscar mais a face do Senhor, porque quando você se aproximar mais de Deus, quando você buscar mais a face dele, quando você colocar o teu coração diante de Deus e mostrar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, pode ter certeza que Ele vai te encontrar, Ele vai te encher, Ele vai te enviar com o poder e a glória dele na sua vida. Imagine só, José, ele fala para os irmãos que ele tinha um sonho e que o sol e a lua iriam se curvar, que as estrelas iriam se curvar, e você está falando isso que você está querendo dizer que nós vamos nos curvar? E eles ficam furiosos com isso, furiosos. E a primeira oportunidade que eles tiveram, eles lançaram José num buraco. E aí você imagina só aquele jovem cheio de alegria, cheio de convicção, cheio de fé, e ele fala assim: eu tenho um sonho, Deus me deu um sonho, e agora eu estou passando por esse momento difícil, eu estou no calabouço, eu estou aqui nesse buraco,
Imagine só os pensamentos de José naquele instante. Talvez você ou eu diríamos: isso não era sonho de Deus, coisa nenhuma. Eu estou aqui pagando um preço alto porque eu tenho uma vontade, porque eu tenho um sonho. Eu estou sendo perseguido por isso. Olha onde que eu vim parar. Olha que situação difícil que eu estou vivendo. Mas José, ele não pensou nisso. E eu quero falar com você nesta noite justamente isso. Pelas dificuldades que José passou, as tribulações que José teve, mas onde que ele encontrou força para que ele pudesse superar todas essas adversidades. Primeiro, porque ele tinha convicção no seu coração que esse sonho não era dele, vinha de Deus. E principalmente quando você pensa primeiramente nos outros, isso daí certamente vem de Deus, porque o ser humano, na maioria das vezes, ele quer pensar somente nele, nas suas vaidades, no seu egocentrismo. Os outros que se lasque, o importante é você. Mas quando você tem uma afinidade com Deus, Ele sempre está te encorajando. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho, ajude as pessoas, orar pelas pessoas, expulse os espíritos malignos, ajude os pobres, cuide das viúvas. Ele sempre está nos encorajando a pensar em pessoas, a ajudar pessoas. E quando você se disponibiliza para fazer isso, os sonhos de Deus, você encontra alegria e paz dentro de você. E lá na frente você pode dizer: combati o bom combate, guardei a fé, terminei a carreira. E o Senhor fala assim: entrai no meu descanso, servo bom e fiel. O que nós mais queremos dentro de nós é sermos achados servo bom e fiel pelo nosso Senhor e Mestre. José, ele não pensa naquele momento difícil, embora aquilo deveria ter entristecido muito ele, porque os seus irmãos lhe jogaram naquele buraco. E ali talvez ele pensou e falou assim: eu estou próximo da morte. Ou será que eles vão me tirar desse momento que eu estou passando? Será que eles vão me tirar desse buraco que eu estou vivendo? Mas eu acredito que naquele momento José, ele pensou em Deus. Eu tenho um sonho, eu me coloquei à disposição de realizar o sonho de Deus. E você precisa ter essa convicção no seu coração. Será que você está disposto a realizar o sonho de Deus? Será que você se colocou à disposição de Deus para realizar o sonho dele? Se você colocou a tua vida à disposição para realizar os sonhos que Deus tem para a tua vida, o propósito que Deus tem para a tua vida, não tem problema, como Paulo diz: nem a morte, nem o frio, nem a tempestade, nada poderá me separar do amor de Deus. Nada. E talvez essa fosse a convicção de José. Eu me coloquei à disposição do sonho de Deus. Estou pagando um preço caro por isso, porque tudo tem um preço. E ele estava pagando um preço. E aí, talvez ele tenha se lembrado desse texto: ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor estará comigo. Quando você se coloca à disposição de realizar o sonho de Deus, não tem problema se você vai passar pelo vale da sombra da morte. Você não precisa ficar em desespero, desesperar, se descabelar, não tem problema, porque Deus não vai te deixar no vale da sombra da morte. Você vai passar daquele vale com o Senhor e você vai glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, porque um choro pode durar a noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. E quando ele estava ali próximo, e eu quero até te abrir um parênteses e dizer para você, na tua vida, preste bem atenção nisso, preste bem atenção naquilo que eu vou te dizer. Quando você estiver no vale da sombra da morte, quando você estiver na escuridão, eu quero que você que está online me ouça isso. Quando você estiver na escuridão, quando você estiver no vale da sombra da morte, quando você estiver naquele momento mais difícil da tua vida, não se esqueça das palavras que Deus te falou quando você estava na luz, quando você estava na bênção, quando você estava na presença dEle, quando estava tudo bem. Ele te disse que você é mais do que vencedor. Ele te disse que você pode todas as coisas. Glorifica o nome
ao Senhor, porque isso vai passar e o Senhor será glorificado na tua vida. Isso fortaleceu José. Ele estava na escuridão, ele estava só na solidão, mas ele se lembrava das palavras que Deus havia dito para ele quando ele estava na luz, quando tudo estava bem. Eu te farei você reinar, eu farei com que governadores, que reis, que os seus familiares, todos se curvam diante de você. E ele não se envaideceu nisso. Porque talvez muitos aqui se envaideciam. Todos os meus familiares vão ficar debaixo dos meus pés. Eu vou pisar todinho neles. Não é isso. Porque senão Deus faz até o contrário. Você pisa na pessoa enquanto ela é uva. Mas depois que ela for se tornar um vinho, aí você vai ter que beber. Não é isso para ele. Não é para isso que Deus ele te fez. Ele te fez para que você tenha um propósito maior, para que você possa pegar e ajudar essas pessoas, porque há muitas pessoas que estão próximas de nós, que nos amam, mas elas não conseguem encontrar sentido na sua vida. E a Bíblia diz: mas quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-los? Eu e você, que temos a mente de Cristo, é que iremos instruir essas pessoas para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. E aí, quando ele está convicto, passando momentos difíceis, mas ele se apegava na promessa de Deus. Lembre-se de uma coisa: você é aquilo que Deus diz que você é. Você tem aquilo que Deus diz que você tem. Passe a se relacionar mais com Deus, para que você possa ouvir a sua palavra, as suas promessas, aquilo possa encher o teu coração, e no momento da luta, da dificuldade, da perseguição, você nem vai dar ideia para os momentos difíceis, mas você vai se lembrar da promessa de Deus para a tua vida. De repente, ele é tirado daquela escuridão, daquele lugar, daquele buraco. E agora ele pega e pensa talvez que ele iria voltar para os braços dos seus pais, que aquilo não passava de uma brincadeira. Os seus irmãos pegam ele, amarram ele e vendem para mercadores que estavam passando pela estrada, que iriam para frente. Vende ele como escravo. Se fosse alguns de nós, talvez nós iríamos amaldiçoar, iríamos ficar com raiva, com ódio, com rancor. Mas este homem chamado José, em todos os momentos que ele passava, ele sabia que Deus havia lhe chamado para reinar, que Deus lhe havia chamado desde o ventre materno com um propósito, para fazer a diferença. Então, em todas as situações, em todas as condições que ele estava, ele sempre deu o seu melhor. Agora você imagina José ouvindo palavras que ele não compreendia, uma língua, um idioma que ele não entendia, e ele estava ali caminhando, sendo arrastado, sendo levado como escravo, sem fazer ter as suas próprias vontades, porque ele era um escravo, e ele estava convivendo com aquilo. E eu quero abrir um parênteses aqui e te dizer uma coisa: que o momento que você está passando de dificuldade, você está ouvindo algumas coisas que você não está compreendendo. Você está ouvindo alguns idiomas que você não está conseguindo entender, que não está claro para você. Mas fica firme com o Senhor, porque você vai entender isso aí só está servindo para te aproximar mais do propósito, dos sonhos de Deus para a tua vida. Aquelas palavras, aquela linguagem, aquele idioma fazia com que a mente de José ela evoluísse. Se você pegar e ficar próximo de pessoas de um outro país, que tem um outro idioma, você vai aprender o idioma daquelas pessoas. Se te jogar lá no Japão, se te jogar lá na França, se te jogar lá nos Estados Unidos, se te jogar lá na China, você vai dar o teu jeito, porque Deus ele nos fez para superarmos, para vencermos, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. A nossa mente ela tem um poder extraordinário de fazer coisas. E tudo aquilo estava servindo ele para aproximar ele mais dos seus sonhos. Nós não gostamos de passar por lutas, nós não gostamos de passar por dificuldades, mas se nós estamos convictos de que
Deus tem um sonho para nós. Se nós nos colocamos à disposição dos sonhos de Deus para as nossas vidas, mesmo que nós estejamos passando algumas tribulações, algumas dificuldades, uma linguagem que não estamos compreendendo, um idioma que nós não estamos entendendo, pode ter certeza que tudo isso está na direção de Deus para te aproximar do Rei dos Reis. Amém. Aquilo, imagina só se José ele tivesse ficado ali naquele buraco. Imagina só, José agora sendo escravizado e sendo levado para o Egito. Ele estava sendo carregado, mesmo que aprisionado, mesmo que algemado, ele estava sendo carregado para se aproximar do rei, de Faraó, para cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Se você tem relacionamento com Deus, não temas dificuldades, não temas lutas, não temas tribulações, porque Deus é contigo e Ele vai fazer você chegar lá, naquele lugar, porque Deus Ele é fiel e as suas misericórdias elas duram para sempre. Deus Ele é fiel. E aí Ele caminha e Ele chega ali e Ele se aproxima agora da casa de Faraó. Ele se aproxima agora de Faraó, está mais próximo de Faraó. E Deus agora começa a fazer um trabalho com ele. E ele se destaca, ele dá o seu melhor. Irmãos, tem pessoas que começam a passar a tribulação, começam a reclamar, falar mal de todo mundo, começa a se encher de amargura. Mas José ele não fez isso. José, cada momento que ele estava passando, com pessoas que ele estava encontrando, ele estava absorvendo o melhor, ele estava dando o melhor, ele fazia com que as pessoas achassem graça diante deles. Porque cada dia que você amanhece, você acorda, você se aproxima de pessoas novas, pessoas diferentes, pessoas essas que podem ser estratégicas para mudar a tua vida, para mudar a tua história, para mudar a história da tua família, dos teus parentes, dos teus amigos, da tua cidade, do teu país. Saiba entender as pessoas que estão aproximando de você, o momento que você está vivendo, a situação que você está vivendo, o ambiente que você está vivendo. Tire o melhor disso. José tirou o melhor disso sendo escravo. Você é livre em Cristo Jesus. Deus tem coisas grandes para a tua vida. Amém. Ele se destacava, ele fazia o melhor dele, ele não reclamava, porque às vezes a gente não quer passar por momentos difíceis, nós não queremos lutas. Por isso que muitos desistem de vencer as batalhas da vida, por isso que muitos desistem de realizar os seus sonhos, porque dá trabalho, porque é difícil, porque tem que ter planejamento, porque tem que ter disciplina, porque você tem que orar, porque você tem que jejuar, porque você tem que dobrar o joelho diante de Deus e clamar: Senhor, eu não estou conseguindo, para que você possa ouvir a voz de Deus, e Deus falar: vai que eu sou contigo, vai que eu sou teu Deus, vai porque eu te ajudo. Dá trabalho, mas você vai chegar lá. E o propósito de Deus, ele é tão grande nas nossas vidas, que Deus ele é como o GPS, ele sempre vai estar dizendo, recalculando a rota. Ele sempre vai tentar recalcular a rota e te aproximar mais do teu propósito, mais do teu sonho. Porque a Bíblia diz que em você benditas serão todas as famílias dessa terra. Essa terra, os teus parentes, os teus amigos, a tua cidade, a tua nação estão esperando que você possa frutificar, para que eles possam ser alimentados e não morram de fome espiritual, porque Deus ele te escolheu para alimentar a tua geração. Agora ele tem uma nova desilusão. Ele deu o seu melhor, ele achou que estava tudo bem e agora ele é traído. Às vezes você dá o teu melhor, às vezes você faz o teu melhor, você dá de tudo, e quando você pensa que está tudo bem, aí vem uma traição, alguém te apunhala, alguém tenta fazer a tua caveira, alguém tenta te derrubar, mas aquilo que Deus separou para você, ninguém pode tirar. As portas que Deus abriu para a tua vida, ninguém pode fechar. E as portas que Deus fechou, ninguém pode abrir. Deus ele é contigo. Não temas, porque Deus ele é contigo.
se você se colocou à disposição dele para realizar os sonhos dele, pode ter certeza que vai acontecer. 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 vão cair à tua direita, mas você não será atingido. Você vai permanecer de pé, porque Deus te escolheu para realizar algo do seu tempo, na sua geração. Quando ele estava lá, no calabouço, na prisão novamente, ele estava convicto que Deus havia dado um sonho para ele. Ele tinha se colocado à disposição de Deus para realizar esse sonho, que ou mais hoje ou mais amanhã aquilo iria acontecer. Ele só precisava ser fiel, ele só precisava ser leal, continuar leal e fiel a Deus, porque aquilo iria acontecer. Às vezes a gente é fiel, é leal a Deus e só problema acontecendo, só luta acontecendo. Você acha que vai ser fácil? Não vai ser fácil. Você acha que vai ser só rosas? Mas tem espinhos também. Você não tem que desistir, você não tem que se enraivecer, você não tem que ficar com ódio. Cada vez que você diz que você tem um sonho, pessoas vão ter inveja de você, pessoas vão querer te destruir, pessoas vão querer matar os teus sonhos, porque na verdade muitas delas queriam fazer aquilo que você teve coragem de se disponibilizar a fazer, e por isso elas vão querer tentar te parar. E você não pode permitir que essas pessoas te tirem do propósito, do plano de Deus. A Bíblia diz que o homem bom, que ele se deixa contaminar pelo homem mau, ele se torna como fonte de água barrenta, que não presta para nada. Não deixe que o homem mau, ele contamine você, te tire do propósito de Deus, das bênçãos de Deus, daquilo que vai te trazer felicidade, daquilo que vai te trazer alegria, daquilo que vai fazer você ser feliz, ter encontrado sentido para a sua vida e viver o melhor dessa terra. Depois dessa luta, depois dessa adversidade, depois dessa dificuldade que você está enfrentando, se você permaneceu fiel a Deus, se você foi perseverante, se você acreditou, você pode ter certeza que você vai viver dias de abundância e glorificar o nome do Senhor, e ver que valeu a pena você ter lutado, valeu a pena você ter sido fiel, valeu a pena você ter permanecido firme de pé, porque você conseguiu chegar lá. Na vida, ela é feita por dor. Todos nós temos dores, e teremos dores, e tivemos dores. Se você lutar e vencer a dor, você vai ser um vencedor. Se você desistir no meio do caminho, você vai perder para a dor e você vai se tornar um perdedor. Mas José não desistiu. Ele dava o seu melhor sempre. Ele fazia sempre o seu melhor, porque cada pessoa que se aproximava de José era uma oportunidade para que ele pudesse chegar mais próximo do seu propósito, da sua incumbência nessa terra. E chega um momento em que algumas pessoas estratégicas estavam no lugar certo, na hora certa, e puderam indicar José. Deus, ele nos abençoa, mas ele traz pessoas estratégicas para nos ajudar, para abrir portas, para nos incentivar, para nos encorajar, para fazer-nos avançar, até chegarmos no ponto aonde ele sempre sonhou que estivéssemos. E num determinado momento, porque José era um homem convicto do seu sonho, da sua fé com Deus, era um homem perseverante, era um homem que acreditou que Deus iria fazer o melhor para ele, ele se aproxima de Faraó. E quando ele se aproxima de Faraó, ele tinha a informação que Faraó precisava ter. Alguém muito importante, muito poderoso nessa terra, humanamente falando, ele precisa da informação que está dentro de você. Talvez seja o dono dessa empresa que você está, e todo o trabalho que você está fazendo ali, talvez as perseguições que você está tendo ali, isso apenas está te empurrando
para que você esteja próximo dessas pessoas, para que você possa passar para elas a informação extraordinária que vai mudar a história, a vida de centenas de pessoas que estão ao seu lado, que estão próximo de você. E ele traz a informação que Faraó precisava, porque lembre-se, a informação não era dele, era de Deus dentro dele, para salvar a humanidade. E ele pôde alimentar toda uma geração, ele pôde alimentar várias pessoas com a sabedoria, com a informação que Deus havia dado para ele. Aquilo que Deus deu para você fazer, ninguém mais pode fazer. A informação que Deus deu para você é para você, e há centenas de milhares de pessoas que precisam dessa informação. E por isso que Deus quer tanto que você avance, por isso que Deus quer tanto que você prospere, que você chegue lá. Talvez você esteja satisfeito com a vida que você está levando, mas Deus, Ele quer que você avance, que você ande mais, que você chegue mais, porque há muitas pessoas que dependem da informação que está dentro de você, que foi colocada por Deus, para que elas possam sobreviver, para que elas possam amar, para que elas possam ser felizes, para que elas possam viver uma vida extraordinária nessa terra. E você não pode parar, você não pode desistir agora, porque Deus, Ele é contigo. José passa a informação para Faraó. Todo um povo foi alimentado por alguns tempos, até que viesse a abundância novamente, viesse a fartura novamente, porque esse homem acreditou nos sonhos de Deus. Não deixa o inimigo colocar no seu coração que você não tem mais sonhos, que você tem que só levar essa vida aí, porque é uma mentira. Deus colocou um sonho, um propósito dentro de você, que vai fazer total diferença se você acreditar, levar até o fim, realizar o teu sonho e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Põe-se de pé, eu quero estar orando pela tua vida. Deus é contigo.